Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. No meio da Bíblia você encontra o livro dos Salmos, depois tem Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes quer dizer o pregador. Isso, você achou? Eclesiastes, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Isso. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 12, está escrito da seguinte maneira: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também, isso é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades e cruel furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Feche seus olhos por um momento. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, fala, Senhor, aos nossos corações, ministra-nos, Senhor, a Tua boa palavra, Senhor, às nossas almas. Orienta-nos, inspira-nos. Senhor, abre o nosso entendimento para entender a Tua sabedoria, a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações e que sejamos, Senhor, fortalecidos pelo Teu Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, falar então hoje sobre um problema que é muito comum, eu acho que em toda época, em todas as épocas, mas que é bem evidente na nossa época. Como aqui a gente somos influenciados pelo meio em que nós vivemos. Nós aprendemos com o convívio com outras pessoas. Uma criança, ela aprende com o convívio com os seus pais, com os seus cuidadores e com as pessoas com quem ela vai tendo contato ao longo da sua vida.
Na escola, depois no trabalho, as amizades. Isso vai formando a pessoa, o que é as suas crenças, os seus valores. O que não significa que esses valores estejam corretos. Muitos sim, mas nem todos estão corretos. Às vezes, coisas que nós aprendemos, porque todo mundo faz assim, todo mundo age assim, todo mundo faz dessa maneira, nós achamos que até assim é o jeito correto de ser, é assim a forma correta de se fazer. Mas como as mães costumam dizer para os filhos, você não é todo mundo. E às vezes nós temos que parar e analisar a maneira como nós estamos vivendo nossa vida, quais são as nossas crenças, nossos valores. E o melhor parâmetro, o único parâmetro fiel e verdadeiro para nós avaliarmos as nossas crenças é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor, porque ela é perfeita e verdadeira, imutável, e não importa as gerações. Nós temos aqui um texto que tem mais de 3.000 anos, mas ele é tão atual hoje quanto quando foi escrito. Não perde validade, não envelhece, não fica desatualizada, porque é a palavra do Senhor. E um dos valores que nós temos na nossa vida, que nós aprendemos com o mundo, uma coisa que nós aprendemos com a sociedade como um todo, achamos que isso é o normal, é o valor excessivo que nós damos para o dinheiro, para as riquezas, melhor dizendo. É importante ter dinheiro? Claro que é. É a maneira de negociarmos, de trocarmos nosso trabalho, nossos serviços, bens de consumo. Dinheiro é importante, mas tem o seu limite, irmão. Mas nós aprendemos com o mundo, com a sociedade, como se o dinheiro resolvesse todos os problemas. Ah, se eu fosse rico, ah, se eu ganhasse não sei no quê, se eu tivesse 100 mil reais agora, se eu tivesse 1 milhão, sei o quê, eu resolveria meus problemas. Tá, você até resolveria os seus problemas que você tem hoje, talvez resolvesse os problemas que você tem hoje, mas te garanto, apareceriam logo em seguida novos problemas para você. Se eu tivesse 100 mil, não precisa nem ser 1 milhão, 100 mil já estava bom. Eu já resolvia todos os meus problemas, e apareceu um monte de problema novo para você. E aqui no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele diz exatamente isso, que doce e suave é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco. Mas aquele que possui riquezas, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A preocupação de perder. Irmão, se realmente fosse verdade que o dinheiro resolve todos os problemas, que a fortuna, que a riqueza resolve todos os problemas, os ricos seriam as pessoas mais calmas, relaxadas do mundo, e os pobres seriam as pessoas mais estressadas, angustiadas, morrendo de infarto o tempo todo. E não é o que acontece. Às vezes as pessoas mais ricas, as pessoas mais famosas, mais exaltadas na sociedade, são as mais infelizes. São as mais angustiadas, são as mais tristes, porque elas estão colocando a sua alegria no dinheiro, nos bens materiais. E quando eu falo, não estou falando só do dinheiro em si, mas em posses, em bens, essas coisas. E ele continua dizendo aqui, há um mal, versículo 13, que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Irmãos, a pessoa acha assim, não, mas se eu tivesse, a vida seria maravilhosa. Não, meu amigo. Você não sabe, de uma hora para outra pode acontecer algo, e a pessoa perder tudo quanto ela tem, ou até mesmo que não perca.
ela fica preocupada, angustiada, como vai ser o futuro. Ela nunca está satisfeita com aquilo. Mas será que não vai vir alguém mais poderoso, mais forte? Irmãos, eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, eu tenho 45. Quantas empresas grandes, empresas de nome, que eu vi ao longo desses 45, desses 30 anos de vida adulta, eu não vi passar e desaparecerem. Empresas que eram grandes, poderosas, a maior empresa do Brasil nessa área, a maior empresa nisso, naquilo, e hoje sumiu. Abriram falência, fecharam, foram vendidas, compradas, desapareceram. Porque nada dura para sempre, irmãos. Essa vida é uma vida passageira, é uma vida breve. Como ele mesmo fala aqui, que o nosso tempo, ele se vai, ele se passa. Versículo seguinte, ele está dizendo aqui: também isso é um mal que causa enfermidades. Versículo 16: infalivelmente como veio, assim ele se vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades, e cruel furor. Eis aqui, espera um pouco, faz uma pausa aqui. Fala aqui daquela pessoa que pega todo o seu tempo e está sempre ali querendo. É claro que nós temos que ter metas na vida, alvos na vida, objetivos de você querer crescer, de prosperar, de querer alcançar um local mais alto. Por exemplo, você de querer fazer uma faculdade, de subir na sua área profissional, ou de você ter seu carro, ter a sua casa. É importante você ter alvos, ter metas, mas o problema é quando você só vive em função disso, você achando que, quando eu me formar, quando eu fizer aquela faculdade, aí eu vou estar bem. Aí você faz a faculdade, aí não, quando eu tiver aquele emprego, quando eu conseguir entrar naquela empresa, aí você entra na empresa, não, mas quando eu conseguir chegar naquele cargo, naquela posição, e nessa correria, nessa desenfreada, nessa loucura, a vida vai passando e a pessoa não percebe. Ela não tem tempo, não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que, mas eu preciso, mas quando eu conseguir, quando eu fizer isso, quando eu fizer, e a vida está passando e a pessoa não percebe. Irmãos, a gente não pode viver uma vida assim, quando eu fizer isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conseguir aquilo. Irmão, você tem que viver o seu dia hoje. Hoje. Aproveite o seu dia hoje. Se é um jovem, se é um adolescente, pensa assim, quando eu tiver a minha casa, quando eu sair da casa dos meus pais, aí quando eu tiver a minha vida, não, aproveite a sua adolescência, aproveite que você está na casa dos seus pais. Quando eu terminar a escola, que eu for trabalhar, não, aproveite o tempo que você está na escola. Desfrute desse tempo. Quando eu me casar, quando eu conseguir casar, você é solteiro, aproveite o tempo que você é solteiro. Quando eu tiver meu filho, aí a pessoa casa, quando nascer meus filhos, aproveite o tempo que as crianças ainda não vieram. Porque quando vier, já aproveite. Aí você vai aproveitar a vida de pai, de mãe. Aproveite o seu momento, aproveite o seu hoje, o seu agora, o seu já. Aproveite cada fase, cada área da sua vida. Versículo 18, agora entrando: eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Irmão, não precisa ficar desesperado ou se comparando. Irmão, é terrível. E uma coisa que acontece na nossa sociedade que causa enfermidade é a pessoa ficar se comparando com o outro.
uma época, essa época de final de ano, começo de ano, que muitas pessoas saem de férias, aí fica se comparando, não, porque fulano viajou para tal lugar, fulano foi para a praia tal, fulano foi para não sei aonde, foi passar o Réveillon aonde, não, mas puxa vida, eu que queria estar lá, eu sei lá mais o quê. Irmão, aproveita a porção que Deus te deu. Não fica medindo a sua alegria pela vida do outro. Você nem sabe se aquilo que ela postou lá no Facebook ou no Instagram é verdade. Se é aquilo mesmo. Mas fica se medindo, puxa vida, eu queria estar lá. Eu queria estar. Não, irmão, aproveite a sua porção daquilo que Deus te deu. Se você pôde viajar para Aruba, viajar para Porto de Galinhas, ou se você foi para o Guarujá, ou se você ficou aqui mesmo e foi no Sesc, aproveite a sua porção. Aproveite aquilo que Deus tem colocado na sua mão. É uma coisa bela, como ele diz aqui, é coisa bela que vi. Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Não da vida do outro, não de comparação, não de ficar almejando, não, só quando eu conseguir, quando estiver lá, se não, tem que ser desse jeito. Não. Aí causa ansiedade, causa a ansiedade, causa o estresse, a angústia, a comparação, a depressão. Aproveita a sua vida, meu irmão, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Como falei, você tem seus filhos, aproveite os seus filhos. Mas criança dá muito trabalho. Sempre deu trabalho, irmão, e sempre vai dar. Mas aproveita porque elas crescem. Aproveite enquanto é pequenininho, aproveite enquanto está criança, aproveite enquanto tem 5 anos, aproveite enquanto tem 10. Aproveite enquanto é adolescente, porque um dia a casa vai embora. Aproveite cada momento da sua vida. Cada instante, desfrute, porque, irmãos, é fato que tudo nessa vida passa, até nós passamos. A nossa cidade, como todas as cidades, as ruas são dados nomes de pessoas importantes, pessoas que fizeram alguma coisa importante, alguma coisa de relevância. Aí você tem empresários, você tem políticos, você tem militares, você tem ruas com nomes de cientistas, você tem ruas de pessoas que marcaram a sua época, a sua geração, mas uma coisa todas essas pessoas têm em comum: todas elas morreram. E a obra de suas mãos ficaram para trás. Elas não levaram nada do que fizeram aqui. Se eram ricas, milionárias, se eram pessoas famosas, se eram pessoas importantes, se eram pessoas poderosas, todas elas passaram. E todas foram para o mesmo lugar. E as obras das suas mãos ficaram para trás. Assim como as obras das minhas mãos também vão ficar para trás. Não interessa se eu vou ser uma pessoa muito conhecida ou pouco conhecida. Não interessa se eu vou ser muito famoso ou desconhecido. Rico, milionário, uma pessoa simples. Mais um no meio da multidão. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás, irmão. E eu falo isso não para te deixar triste, não. Eu falo isso para te abrir os olhos para que você aproveite o seu dia hoje, o seu tempo hoje, aquilo que Deus tem te dado hoje. Aproveite o que Deus tem colocado na sua mão, aproveite aquilo que você tem. Você pode fazer planos, você pode fazer metas, você pode colocar alvos, sim, mas você não pode deixar de aproveitar o seu dia. Porque eu ainda não tenho isso. Irmão, você pode lutar para conquistar, mas não deixe de aproveitar o que você já tem.
não deixe de aproveitar aquilo que você já possui, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aquilo que Deus tem posto nas suas mãos. Versículo 19: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Irmãos, há pessoas que lutam para juntar coisas e não conseguem aproveitar, porque não era o plano de Deus para a vida dela. Mas não, eu quero, e não era a vontade de Deus. Agora outros, a quem Deus dá, não é porque ele é privilegiado, não é porque ele é mais amado, não, é porque Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus tem um bom plano para a sua vida, Deus tem um bom caminho para você. Acredite. Se eu for muito rico eu vou ser muito feliz. Não. Se eu for muito famoso, se eu for famoso como fulano de tal, como fulana de tal, eu vou ser muito feliz. Não. Pessoas que têm tudo isso e não são felizes. Não aproveitam a vida, não são felizes. Mas aquele a quem Deus deu, não só o ter, mas o poder aproveitar essas coisas, a Bíblia diz, isso é dom de Deus. É dom de Deus, irmão. E Deus tem um dom, a palavra dom quer dizer, traduzido literalmente, quer dizer presente, presente de Deus. Deus tem presente para a sua vida. Mas queira o presente que Deus tem para a sua vida. Acredite que Deus tem o melhor para você. Acredite que Deus tem o melhor para você. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Novo Testamento. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus diz da seguinte maneira, nós vimos Salomão, agora o Senhor Jesus falando, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Só fazendo uma breve inserção aqui, Jesus fala, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. As aves do céu, elas não plantam, nem não semeiam, nem ajuntam em celeiros, também não são milionárias, mas o Pai as alimenta. Deus supre a necessidade delas. E o Senhor Jesus diz, não sois vós muito mais importantes, muito mais valiosos do que elas? Versículo 27, e qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, a quem nós lemos o texto anterior, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Bom, é a ansiedade dos tempos, é a preocupação, é o medo com o amanhã, com medo com o futuro. Ai, o que vai acontecer? Ai, isso e aquilo. Irmão, fica calmo. Aproveite o dia, confie no Senhor. Confie em Deus. Outro dia uma pessoa lá no local de trabalho estava perguntando para mim, e a respeito aí, será que vai ter guerra mesmo? Ai, será que o mundo vai entrar em guerra? Eu falei, irmão, fica sossegada. Fica calma. Mesmo porque a preocupação minha, sua ou dela, vai resolver alguma coisa? Você perder a sua noite de sono, ai, eu vi um barulho, acho que é um míssel, ai. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então calma, tranquila, confia em Deus. Confia em Deus. Descansa nele. Não andeis inquietos por coisa alguma. Ai, mas e aí, será que vai piorar a economia? Será que vai melhorar? Será que isso? O desemprego? Confia em Deus. Confia no Senhor. A palavra de Deus que diz, confia. Não andeis inquietos, preocupados, ansiosos. Não quer dizer que você vai largar tudo e falar, seja Deus quiser. Não. É para você não perder a sua paz. Não perder o seu sono, o seu descanso. Não se angustiar. Porque a sua preocupação não vai adiantar em nada, não vai melhorar em nada a sua situação. Ai, mas eu estou desempregado já faz tanto tempo. Aí Deus vem e abre uma porta de emprego para você, meu querido. Ele é Deus, Ele é poderoso. Ai, mas e as contas? Ai, não sei mais o quê. Confia nele, fala com Ele. Pede a direção dEle. Confie no Senhor. Confie no seu Deus. Versículo 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Senhor Jesus está dizendo, o vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Pessoal aí que está aí na fase da maternidade, né, aproveitando a essa época, né? Deus sabe que você está precisando comprar rios e rios de fraldas. Deus sabe. Fazer aquele estoque lá. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O enxoval, o berço, essas coisas, Deus sabe. Fica desesperado não perca a paz. Deus sabe todas as coisas, né, Danilo? Danilo tem experiência. Qualquer coisa pergunta para o Danilo que ele já sabe. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Calma, não se preocupa, não se desespere. Confie, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não fica aí pensando, se eu acertasse na loto, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu fizesse isso não ia resolver, não teria resolvido o seu problema. Não teria solucionado os seus problemas. Não teria resolvido. O que resolve é você confiar em Deus. Acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. E para encerrar, o Salmo 91, abre lá no Salmo 91. O versículo 2,
Salmo 91, versículo 2. Diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmão, diante de todos os problemas, diante de quando vier todas essas incertezas da vida, quando vier todos esses problemas, todas essas coisas, todas essas perguntas para as quais você não tiver a resposta, você pode declarar, dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confia no Senhor, meu irmão. Confie no seu Deus, irmãos. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, por favor. Ronaldo.